gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel the Starchieri e hoje eu trago pra vocês uma review do filme de Miraculous, As Aventuras de Ladybug, lançado em 2023. Sim, meus gatinhos, eu assisti o filme há pouco tempo e nesse vídeo eu vou expor a minha opinião sincera sobre o mesmo. Mas um pequeno aviso antes de começar é que esse vídeo pode ter spoilers pra quem ainda não viu. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo. Pois bem, meus gatinhos, então, pra dar uma resumida sobre minha opinião sobre esse filme, eu posso até usar uma só frase: prometeu nada, entregou tudo. Porque eu confesso, gente, que quando eu fiquei sabendo da produção desse filme e descobri do que esse filme ia se tratar, no caso de uma reescrita da série, eu pensei, gente, quem vai querer ver isso? Porque na minha cabeça daquela época, eu achei estranho que os caras, em vez de fazer um filme dando continuidade à série, complementando a série ou coisa do tipo, eles iam reescrever a mesma história que a gente já conhecia. Então eu fiquei meio decepcionada na época, eu confesso isso pra vocês. Mas aí, depois de eu evoluir mais meu senso crítico, ver o que as pessoas acharam do filme, analisar como a forma como a série se desenvolveu durante todas as 5 temporadas, porque estamos falando do arco dos Agreste, e principalmente depois de assistir o filme por conta própria, eu venho aqui dizer o seguinte a vocês: eu estava errada! O filme é maravilhoso! Para começar, ele é espetacular visualmente falando. A animação desse filme é extremamente bem feita, é tudo muito bem modelado, o jogo de luz e sombra é divino praticamente, as cenas de ação e luta principalmente são maravilhosas e os designs dos personagens também ficaram ótimos. O design do Adrian eu achei um pouquinho esquisito, eu confesso, mas nada se compara à atrocidade em que transformaram ele na 6ª temporada. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme, dentre todos os detalhes e que inclusive supera a série pra mim, é a história e o desenvolvimento dos personagens. Cara, nesse quesito aí, em específico, assim como outros comentários já disseram, o filme praticamente humilha a série em 200 idiomas diferentes. Os personagens na versão do filme são muito mais bem trabalhados, bem desenvolvidos e principalmente são bem menos forçados. A Marinette, por exemplo, ela é apaixonada pelo Adrian, mas não age que nem uma stalker biruta que vira debilóide toda vez que enxerga ele que nem na série. Claro que ela tem seus momentinhos de desastrada, que fica perdidinha quando tá com ele, mas aqui é muito mais natural e é até fofinho, dá até pra se identificar com ela. E isso também vale pra questão da vida cotidiana dos personagens, não a vida de super-heróis, porque aí é óbvio que é puramente fantasia, mas falando da vida pessoal, do dia a dia dos personagens, no filme é muito mais bem trabalhado, na minha opinião. Até porque quando se fala desse quesito, tratando-se da série, convenhamos, não é lá muito realista, sabem? Calma, deixa que eu explico. Não é que não ser realista seja algo ruim, não é isso. O problema é que, às vezes, esse surrealismo da série acaba causando situações que acabam ficando muito forçadas, entendem? Tipo, quando os amigos da Marinette tentam ajudar ela a conquistar o Adrian, por exemplo. No começo da série, era só a Alia. Aí tá tudo bem, ela é a melhor amiga da Marinette, então é bem lógico. No próprio filme ela faz isso. Aí, a partir da 2ª temporada, as outras meninas da turma também entram na jogada. Tá, aí fica um pouco exagerado, mas dá pra relevar, porque é até bem comum garotas da mesma turma andarem juntas. Mas depois, mais pra frente na série, aí os caras começam a apelar. Porque tem um episódio da 5ª temporada, o EP Proteção, se eu não me engano, em que a turma inteira bola um plano pra aproximar os dois. E quando eu assisti esse EP pela primeira vez, eu fiquei tipo, gente, que é isso? Que turma faz isso? Tipo, eu posso estar enganada, podem haver casos assim na vida real, mas na minha realidade, por exemplo, é bem difícil uma turma da minha escola se unir toda só pra bolar um encontro entre 2 colegas. E antes que a última bolacha do pacote venha comentar algo tipo, ai, mas esse é um desenho e a Marinette e o Adrian são os protagonistas. Tá bom, primeiro, não é porque é desenho que tem que ser apelão desse jeito, a menos que seja um desenho mais nonsense, tipo os desenhos da Cartoon Network, por exemplo, que em sua maioria focam bem mais na comédia do que na história, aí a falta de sentido funciona. Mas se tratando de um desenho como Miraculous, que tem uma história contínua e que tenta retratar temas da realidade de uma forma bem mais séria e profunda, aí já são outros 500. Não tem por que os caras meterem uma coisa
nada a ver que nem essa, ainda mais na 5ª temporada, que não é livre pra todos os públicos. Tipo, bem na boa, deixa o Adrian e a Marinette bolarem um encontro sozinhos, o resto da turma tem mais o que fazer, entendem? E segundo, ser protagonista não significa que o mundo tem que girar em torno de você e que os outros personagens só estão ali pra servir a sua história. Ser protagonista quer dizer que o seu ponto de vista é o foco principal da história, mas isso não te torna o ser mais especial daquele mundo ou daquela turma, cidade, etc. E só pra deixar claro, nesse quesito aqui, eu tô falando da Marinette como Marinette e não como Ladybug. Mas enfim, voltando a falar do filme, essas situações do cotidiano, como eu falei agora há pouco, são bem mais identificáveis e realistas. E o roteiro do filme, no que tange história, também é super afiado. As cenas são muito bem trabalhadas, os personagens são bem construídos, a história é coerente, enfim. E a cerejinha do bolo é que no filme, muitas das expectativas que a gente tinha enquanto acompanhava a série, pelo menos antes dela acabar como acabou na 5ª temporada, falando do arco dos Agreste, são atingidas! Yay! As identidades dos protagonistas, do vilão, o destino do Miraculous da Borboleta, a reconciliação, tudo é revelado e resolvido no final do filme de forma magistral. E eu confesso que quase chorei na cena final do filme. Mas claro que, como nem tudo na vida são flores, o filme também tem os seus defeitinhos. Uma coisa que achei meio exagerada foi a paixão repentina do Cat Noir pela Ladybug, que eu achei meio corrida, foi só porque ela salvou ele. Também achei que o pai da Marinette podia ter sido melhor usado, de certa forma, porque ele só tá ali pra ser aquele pai super protetor e intrometido na vida da filha. E outro probleminha, mas isso já é algo meu, são as músicas. E antes que acendam as tochas pra cima de mim, eu não achei as músicas ruins. Inclusive, eu gostei muito da música do Rock Moth e do dueto da Ladybug e do Cat Noir. O problema é que, hoje em dia, eu não tenho tanta paciência pra assistir musicais quanto eu tinha no passado. Então eu meio que fui pulando a maioria das músicas, eu confesso. Mas, de novo, isso não faz das músicas ruins. Muitas delas são ótimas. Eu só não tive a paciência necessária pra aguentar ouvir todas. Mas, tirando esses detalhes, o filme é maravilhoso e muito bem construído. E no final tem até um cliffhanger que implica uma continuação. E isso é a maior prova de que uma saga, não importa se tem uma história simples ou uma lore super complexa, se for desenvolvida com carinho e profissionalismo, pode se tornar uma das histórias mais inesquecíveis e emocionantes da cultura pop. Algo que, infelizmente, a série não teve tanta sorte. Né, Thomas? E bom, meus gatinhos, então esse foi o meu vídeo fazendo review sobre o filme de Miraculous, As Aventuras de Ladybug. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me digam vocês, se vocês já assistiram esse filme, o que acharam dele? Vocês acham ele melhor que a série? Não acham ele melhor que a série? E vocês concordam ou discordam da minha opinião desse vídeo? E qual aspecto que vocês mais gostaram no filme? Deixem nos comentários pra eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receberem as notificações, assim vocês não perderem um vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveitem também para me seguirem no Instagram, que é @StarkidAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkidAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos, eu vou ficando por aqui, até breve, um grande abraço e tchau, tchau!